escolhi um livro que eu particularmente gosto muito. Eu já adianto que eu não tenho intenção nenhuma de excluir ninguém com esse livro, tá? Eu realmente acredito que vai ser um livro que vai ajudar as pessoas, vocês, a dormirem ouvindo palavras de alta frequência e alta vibração, tá? Mas por favor, não se sintam excluídos. Sobretudo, é um livro sobre amor. É o livro que eu escolhi pra sussurrar. Por que eu escolhi um livro? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito sucinta na fala. Que eu também não sou de falar muito. Então eu não saberia muito o que ficar falando aqui. E eu não quero ficar falando besteira. Ou simplesmente ficar falando palavras nada a ver. Diferente de palavras que funcionam como gatilho, tá? Mas eu sinto que essas palavras desse livro vão ajudar muito vocês a relaxarem e a terem uma boa noite de sono. E quem sabe essas palavras ajudarão vocês a terem insights sobre a vida. Então o livro que eu escolhi é Um Curso em Milagres. Como vocês podem ver, ele é um livro bem grosso. Mas ele tem vários livros em um. E ele tem o livro texto, o livro de exercícios, manual de professores, esclarecimento de termos e suplementos. Eu vou começar sussurrando o livro texto para vocês, desejando que vocês tenham uma excelente noite de sono. Sintam-se todos acolhidos. E por favor, isso vai muito além de qualquer religião ou crença, tá? Mas tá tudo bem, se vocês não gostarem. Vocês não são obrigados a nada. Então vamos começar. A introdução diz: esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto ao amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Eu sempre me arrepio quando eu leio isso, porque, como eu disse, é um livro sobre amor. Vai muito além de qualquer credo, qualquer religião. E, por favor, sintam-se acolhidos por mim, dentro de qualquer que seja a sua crença, ou a sua não crença. E procurem sentir a vibração dessas palavras. Capítulo 1: O significado dos milagres. Seção 1: Princípios dos milagres. Número 1: não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. 2: milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. 3: milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é um milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. 4: todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. 5: milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. 6: milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. 7: milagres são um direito
amor é recebido e através dos milagres o amor é expressado. 12. Os milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Número 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. 14. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Número 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. 17. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. 18. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar ao teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e do teu próximo simultaneamente. 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. 20. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. 21. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Número 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que quando completa é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. 27. O milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque esse livro ele foi escrito, canalizado por Jesus. Então, quando ele fala através de mim, é Jesus que está se referindo aqui, tá? 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são assim um meio e a revelação é um fim. 29.
milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. 30. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. 31. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. 32. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua santidade. 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Ai, desculpa, gente, foi meu estômago. 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. 37. O milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. 39. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. 40. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão para o milagre. 44. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. 45. O milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. 49. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocados.
é um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. 50. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Essa é a seção 1 do capítulo 1, o significado dos milagres. A minha intenção é a cada pouco eu trazer esse tipo de vídeo para vocês, de sussurros, com a frequência alta dessas palavras, para que vocês possam dormir e relaxar. Espero